Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Convidar os irmãos a abrir a palavra e manter a palavra aberta, para a gente acompanhar o que o Senhor tem a falar conosco, na exposição da palavra. Primeira carta de Pedro, já lá no finzinho da Bíblia, antes das cartas de João, diz assim então a palavra do Senhor. Pedro capítulo 1, primeira carta de Pedro capítulo 1, a partir do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas lhe falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha
e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus amado, por deixar registrado pelo apóstolo Pedro, teu amado servo, estas palavras verdadeiras e fiéis. Muito obrigado, Senhor. Guarda esta palavra no nosso coração, Senhor, para prosseguirmos sem ficar pecando contra o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Socorre-nos, Senhor, deste mundo mau, onde a nossa carne tende sempre a puxar para o pecado, mas o nosso espírito te ama, Senhor, e queremos morar contigo. Guarda a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Impregna na nossa mente para não esquecermos do que tu falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esta palavra abençoada, o Senhor colocou no meu coração um tema como a graça de Deus e a santificação da igreja. Primeira parte desta carta, apóstolo Pedro fala sobre a graça de Deus na minha e na sua vida, na vida daquela igreja. Mas na segunda parte dessa carta, ainda do primeiro capítulo, o Senhor fala para a gente sobre a santificação da igreja. Sem santificação não veremos a Deus. Irmãos, as igrejas estão cheias. Tem igreja que tem 5.000, tem igrejas que é incontáveis, 10.000, não pode nem reunir todo dia. Mas eu não estou falando, irmãos, de quantidade de irmãos, de igreja, de gente, de pessoa, mas falando da santidade, da qualidade desses servos do Senhor que irão entrar no céu. Esta carta ela foi escrita no período de 62 a 64 depois de Cristo, próximo já da morte de Pedro, que pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos, logo que houve o incêndio de Roma, e por isso o apóstolo Paulo foi condenado, já neste período de 64, Pedro foi morto, crucificado também, né? E ele escreve esta carta para esses irmãos, hoje da Turquia, mas da Ásia Menor naquela época, que era uma grande parte do mundo, e esta igreja estava sendo uma igreja perseguida, irmãos. Os irmãos observam que já nos primeiros versos dessa carta, ele fala assim: aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Os irmãos não tinham como reunir, como a gente, desde que mataram Estevão, lá no início, que apedrejaram o nosso irmão, a igreja começou a sofrer uma grande perseguição, e essa igreja não teve sossego, meus irmãos, não teve sossego, até a igreja se unir ao Estado, lá na frente, lá depois do ano 400, quando a igreja se uniu ao Estado, e isso é muito ruim, foi muito ruim para a igreja, e a igreja, entre aspas, parou de ser perseguida, mas também parou de anunciar o evangelho sadio do Senhor, o evangelho genuíno, começou a falar o que o Estado queria ouvir, o que as pessoas queriam ouvir. Então não tem perseguição quando você não fala o evangelho verdadeiro. Mas os nossos irmãos, desde Estevão, logo em seguida veio Tiago, e em seguida, meus irmãos, todos os apóstolos, todas as igrejas, e esses irmãos agora, que Pedro escreve para eles estavam desesperados, eles não tinham paradeiro mais, como diz a palavra, eles eram peregrinos e dispersos, cada dia estava num lugar, e a igreja então começou a ser muito perseguida. Então o apóstolo Pedro escreve para os irmãos, e quando ele começa a escrever esta carta, irmãos, ele tem a honra de falar, de saudar os irmãos, se apresentando como apóstolo do Senhor, como irmão em Cristo, como aquele enviado de Deus para pregar as boas novas. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. A nossa comunidade tem que saber quem somos de verdade. O nosso trabalho, todos precisam saber quem somos. A gente precisa ser apresentado como servo do Senhor. As pessoas não podem nos convidar para aquilo que não agrada a Deus, porque olha nos nossos olhos e enxerga em nós a presença de Deus, a luz de Cristo, o azeite derramado, cheio de unção, e são impedidos
de chamar os irmãos, ou de oferecer aquilo de ilícito por irmãos, que sabe que o poder de Deus está na vida dos irmãos. Então, Pedro, ele se apresenta como apóstolo enviado de Deus, não como uma vida secular, não como profissional de pesca, não se apresenta como trabalhasse fora, como empresário, como nada, mas ele se apresenta como servo do Senhor. Ele fala no primeiro verso, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e escreve aos eleitos de Deus, aqueles irmãos peregrinos, dispersos, espalhados, mas ele fala para aqueles irmãos desta obra regeneradora e santificadora que alcançou aqueles irmãos perseguidos, mas que alcançou essa igreja aqui também. Aqueles irmãos lutaram e entregaram a vida deles em prol e a favor do evangelho que chegou até a mim e até você hoje. Então valeu o sacrifício. Do verso 3 ao verso 5 desta carta, Pedro exalta o Senhor pelas misericórdias e graça dele na vida da gente. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. E a igreja, meus irmãos, precisam entender, precisa receber isso como misericórdia. Todos os dias o Senhor tem fortalecido a igreja. Eu sempre falo, quantos passaram frio aqui esta noite passada? Quantos aqui não tinham uma coberta? Quantos deixaram de tomar o seu cafezinho quente, ou fizeram sua refeição 2, 3 vezes por dia? Isso é misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é um Deus amoroso, e Ele fala, bendito seja esse Deus, e Ele fala, regenerou para uma esperança viva, o que nos foi apresentado, irmãos, isso que nos dá esperança, é verdadeiro e é vivo. A salvação é uma esperança para nós, que há de acontecer. Cristo há de se revelar nesses céus, abrirá esse céu e nós seremos recebidos. Então vale a pena ser crente, vale a pena entregar a sua vida ao Senhor. A salvação, ela é viva, é herança de Deus, como ele fala no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais vai macular-se ou perder o seu valor. Algumas pessoas guardam dinheiro em casa, no tempo quando a moeda virava, trocava de moeda, quantas pessoas perdiam dinheiro que estava guardado em casa, isso perdia valor. Mas Pedro escreve aqui dizendo que esta herança jamais vai perecer, esta promessa que foi feita lá no Éden, quando o homem se desviou do caminho do Senhor, quando houve o pecado original, que o Senhor saiu no jardim e falou, Adão, onde você está? Naquele momento, ele sabendo que Adão tinha pecado, que Eva tinha pecado, que aquele povo se escondeu da presença de Deus por causa do pecado, mas o Senhor chamou pelo nome, Adão, onde você está? O Senhor é amor, e Ele chama você pelo teu nome, Ele te chama todos os dias. Ouça a voz do Senhor. Às vezes acordamos na madrugada, não entendemos que Ele está chamando para conversar com Ele, Ele precisa falar com você. Uma herança que jamais perderá o seu valor, herança guardada nos céus, diz a palavra aqui, para vocês. Recebe esta palavra guardada nos céus, onde ninguém pode mexer, para vocês. E ele fala que você é um protegido do Senhor. No verso 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelado nos últimos tempos. Protegido pelo Senhor, o que o Senhor te deu, ninguém pode tirar, ninguém pode se separar do amor de Cristo. Se fortaleça no Senhor, se alegra no Senhor, mesmo em dias difíceis. Esses irmãos estavam passando dias difíceis. Pensem, irmãos, se você não poder reunir no lugar, ou ter que sair correndo deste lugar, porque alguém falou, olha, a polícia está vindo, o Império Romano está vindo, os guardas estão vindo, não para prender, mas para matar. Mas aqueles irmãos sabiam que o tesouro, a promessa estava guardada. No verso 6, Pedro ensina a perseverar em dias maus, irmãos.
Pedro ensina a igreja a perseverar, dias de provação, dias muito difíceis, provação da nossa fé. Irmãos, tem noites que a gente pensa que não vai chegar o outro dia, não vai amanhecer, porque é muito difícil, mas o Senhor diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria do Senhor sempre vem pela manhã na vida do crente, daquele que crê. Quantos aqui na igreja, quantos que estão em casa, já não choraram na madrugada, já não perderam, já não sofreram? Esta é a provação que o apóstolo Pedro fala. Provação, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, essa provação que o apóstolo Pedro está falando aqui, não é faltar o gás em casa não, ou ficar doente não. É uma provação dura de você estar na tua casa hoje e ter que deixar tudo para trás. Quem aqui não tem uma casinha boa, por mais simples que seja, que não ama a sua casa, que não tem a sua família próxima, que vai no mercado fazer as compras, trazer, levar as crianças para o colégio, visitar a família? Pensem nisso. E esses irmãos agora têm que largar tudo isso e fugir, irmãos, e deixar tudo para trás, tudo que é bem, são bens materiais para trás. Esta é a provação. E irmãos que ali estavam fugindo, que perderam parentes próximos, assassinados pelo próprio povo religioso ou pelo Império Romano. Ver os seus sendo mortos, não poder fazer compra, não poder entrar no templo, na sinagoga, não podiam, andavam escondidos, dispersos por vários lugares. Hoje estavam aqui e amanhã pertence a Deus, não saberiam nem onde eles estariam amanhã. Essa é a provação que Pedro está falando para a igreja. Sejam firmes, irmãos, se mantenham firmes, que a herança de vocês está guardada. Pedro precisava alertar aquelas igrejas ali, falar: não desistam da graça do Senhor, porque essa herança está guardada e ninguém pode tomar de vocês. Aqueles irmãos desistiram do mundo, aqueles irmãos preferiram seguir a Cristo, entregar a sua vida, entenderam que a salvação, que o bem, que o tesouro não seria aqui, irmãos, porque desde Estevão, desde o nosso Senhor, eles mataram o nosso Senhor venceu a morte. Eles pensaram que tinha exterminado o cristianismo, mas o Senhor ressuscitou, e a ressurreição do Senhor tornou a igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja lutadora. Depois, logo em seguida, o nosso irmão Estevão entrou no templo e falou a verdade lá no Sinédrio para eles, pois eles apedrejaram até a morte, e durante a morte daquele nosso irmão, ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Cheio do poder e graça de Deus, porque Estevão sabia para onde estava indo, ele cria que aquele Deus que ele servia era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia. E é isso que a igreja precisa também, nas provações, nas lutas, entender que maior é o que está em nós, maior é o que está na igreja, maior é o que está em você, que é templo de Deus, do que o que está no mundo. O mundo, meus irmãos, não esperem do mundo, porque o mundo jaz no maligno, disse o meu Senhor, o seu Senhor falou para a gente, não enganou, o mundo jaz no maligno. Então, se ficar aborrecido por alguma coisa, alegra-te no Senhor. Mais uma vez ele diz: alegra-te no Senhor. Provação, ele diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro. Vocês estão sofrendo? Diante do trono de Deus está comprovado que a fé de vocês vale mais do que ouro fino, porque ouro tem valor para eles, mas para nós não tem valor nenhum. Nós não trocamos a nossa salvação por nada neste mundo. Cuidado, meus irmãos, com o que o mundo oferece. Cuidado do que o mundo oferece. O mundo é mau. Assim acontece para que fique comprovado que a fé da igreja de você é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína a fé e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, pensem bem, quando o Senhor estiver diante de vocês e vocês diante do Senhor. Que glória do Senhor abraçar você e falar: seja bem-vindo, bendito. Irmãos, eu vejo pela fé um abraço que o Senhor há de dar na igreja, em cada um de nós, chamar pelo nome, pelo seu nome, e agravar: você é um vencedor, esteve comigo todos os dias, não desistiu, não apostatou da fé, não recuou, mesmo em dias difíceis. Uma vez eu cheguei para a mamãe estava chorando à noite, e eu perguntei para ela por que ela estava chorando, e ela falou assim: você é pequenininho, não entende, meu filho. Eu falei: mãe, a senhora está chorando, o que é? Ela falou: você é um rapaz, mamãe vai falar, mamãe deu comida para vocês todos, e não sobrou para a mamãe, já tem 3 dias que a mamãe não come.
E eu fiquei tão triste, eu era um garotinho tão pequeno, mas ela terminou a palavra falando para mim, mas eu já orei e amanhã Deus proverá. E quando chegou amanhã, eu vi a irmã Sueli e o irmão Iraí chegar com as bolsas, com as mãos cheias de bolsa de compra, entrou na minha casa, falou, irmã Sebastiana, nós estávamos passando por aqui, lembramos da irmã, só para a mamãe não ficar constrangida, e deixou aquele monte de comida para o mês todo lá. Se é o Deus que nós servimos, esse Deus é que não deixa faltar, vai exultar Ele mesmo em dias difíceis, porque a fé que vocês têm, a fé da igreja é uma fé genuína, uma fé verdadeira, não fé em coisas que perecem, não fé em pessoas que você vai se decepcionar, mas é uma fé verdadeira que vem dos céus, né? uma fé de verdade. Pedro ensinou isso à igreja, a alegria dos irmãos, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de lutas, tempos difíceis, aqueles irmãos mantinham a fé, mesmo não o tendo visto. Pedro fala para os irmãos da igreja, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Nós vimos, diz Pedro, nós vimos o Senhor, nós tocamos no Senhor, mas vocês que estão sofrendo isso, estão sendo perseguidos, estão apanhando, estão sendo mortos, vocês amam o Senhor mesmo sem ver, e apesar de não o verem agora também, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Os irmãos se alegravam, e imagina, irmãos, aquela nossa igreja lá no tempo de Pedro, escondida, cantando, glorificando, pulando, por amor a Cristo, sendo perseguidos até a morte. Irmãos, que evangelho nós pregamos, que evangelho nós vivemos hoje, que amor, qual é o tamanho do amor desta igreja pelo nosso Senhor, tendo em vista nossos irmãos morrendo e glorificando a Deus em prol da obra de Deus. Ele fala do 10 ao 13, do 10 ao 13 ele fala das profecias, dos profetas que falavam do nosso Cristo, tinham o Espírito Santo dentro, falando, ensinando, orientando a eles, mas eles não conheceram o Cristo, mas eles tinham fé, eles sabiam que aquela promessa lá no Éden, que viria um que iria pisar na cabeça da serpente, queria restaurar a igreja, eles sabiam que era verdade, eles apontaram para Cristo, Isaías apontou para Cristo, Jeremias apontou para Cristo, os profetas todos apontaram para Cristo, eles sabiam que o Messias viria, e ele fala, os profetas anunciaram e cuidaram desta palavra para chegar até vocês, a isso que vocês estão ouvindo hoje, e nós precisamos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, valorizar a Bíblia, valorizar as Escrituras, porque o sangue de Cristo foi derramado por você, e o sangue dos apóstolos, o sangue dos profetas foram derramados para esta palavra chegar até a gente hoje, deram a vida por nós, valorizaram mais o Evangelho Santo do que a vida deles. Irmãos, estão em lugar de honra diante do Senhor, e este Evangelho chega para nós em forma escrita, inspirada por Deus, e nós não abrimos este Evangelho, nós não lemos essa Bíblia, irmãos. Essa Bíblia fica na estante. Um crente não pode passar um dia sem ler a Bíblia, irmãos. É palavra, é profecia, isso custou caro para chegar até a mim, até você. Os profetas falaram nisso. A igreja tinha alegria, a salvação foi anunciada para nós muito antes de Cristo, muito antes. Eles acreditavam que viria um que pisaria na cabeça da serpente, que ele iria libertar esta igreja, iria libertar a mim e a você. Eles anunciaram, e nós precisamos glorificar ao Senhor por causa disso. No 14 ao 17, ele fala que a igreja precisa ter um relacionamento com Deus, e a igreja precisa ser santa, irmãos, precisa ter santidade na igreja, e ele diz assim do 14, 13, primeiro ele fala, portanto estejam com a mente preparadas, pronto para agir, estejam alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. E ele fala no 14 assim, meus irmãos, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora. Cuidado, irmãos. Gálatas 5, capítulo 1, verso 1, ele fala assim,
esteja forte, cuidado não voltar para debaixo do jugo da escravidão e do pecado, que Paulo fala aos Gálatas lá. Cuidado, vocês que encontraram Jesus, cuidado que nada tire a mente de vocês do Senhor. Sejam fortes, e ele fala, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Olhar para fora, irmãos, olhem para fora com amor ao próximo, mas não olhe para fora desejando aquilo que o mundo oferece, desejando aquilo que o mundo deseja para a derrota das nossas famílias. Às vezes queremos ter o melhor porque o vizinho tem o melhor, queremos se apresentar melhor, temos o nariz empinado. Irmãos, tudo isso vai ficar para lá. Saímos do mundo por misericórdia, fomos pinçados do mundo. Deus te amou de uma maneira que te tirou do mundo. Não inveja o mundo, não deseja o mundo, não deseja isso. O Senhor adverte a gente, cuidado com as coisas que não são santas, cuidado com o que tu traz para a tua casa, até para visitar a tua casa. Cuidado, tua casa é santa. Cuidado com quem você chama para a tua casa, cuidado com quem entra na tua casa, cuidado com o que você conversa na sua casa. Você é pessoa santa, separada do Senhor. Cuidado com o que tu fala com teus filhos, cuidado, porque o Senhor mora na nossa casa. Nós não podemos amoldar mais ao mundo, somos pessoas diferentes. O mundo odeia o povo de Deus porque somos diferentes. Cuidado, irmãos, o Senhor adverte, é uma advertência do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja aqui: quem aqui está salvo? Quem aqui tem certeza que está salvo? Quem aqui tem certeza que vai morar no céu? Precisa responder, mas eu faço mais uma pergunta: você é diferente do que você era antes de conhecer Jesus? Tua vida mudou? Quem é você hoje em relação ao que você era ontem? Então é fácil, meus irmãos, saber quem vai morar no céu, porque é você que sabe, porque a tua vida é você e Deus que conhece. A igreja não conhece, os irmãos não conhecem, os vizinhos não conhecem, mas quem é você? Só você sabe quem você é, a não ser o Senhor. Quem somos nós? O que nós temos investido nas nossas vidas, meus irmãos? Como temos vivido esta vida com o Senhor? Quem somos nós? Que tipo de cristãos ou de crentes nós somos? Quem somos nós? E eu separei aqui Josué capítulo 19 e 20, que deixa bem claro o posicionamento de Deus em relação dos crentes, que diz assim: então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada, conte para mim. Sabe o que foi aqui, meus irmãos? O povo de Deus, eles iriam guerrear, e o Senhor falou: olha, vocês vão vencer essa guerra, e eles são muito ricos, têm muito dinheiro, ouro, prata, não peguem nada, não encoste nisso, que isso não é santo, isso é do mundo, vocês não podem se contaminar com o mundo, não tragam isso para vocês. Mas o ouro, os bens materiais enchem os olhos das pessoas, irmãos. Pessoas bilionárias matam por dinheiro, cada vez querem mais, mas todas essas coisas vão ficar para cá, ninguém vai levar nada. Mas Acã pegou um bocado de ouro, prata, e escondeu dentro da casa deles. Irmãos, cuidado com o que se leva para dentro de casa, cuidado. Tua casa é santa, é território de Deus, tua vida é de Deus, você é templo de Deus, você é separado por Deus, você é geração eleita, povo adquirido, exclusivo do Senhor, não pode se contaminar com o mundo. E Acã leva isso para lá. Então, quando eles voltaram para a guerra, perderam a guerra, e Deus falou: procura no meio de vocês, procura no meio da igreja, porque vocês me entristeceram. Então ele colocou Acã na parede, e Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmãos, tão pouco, quantas pessoas morreram, muitos soldados foram para a guerra, morreram por causa desse pecado.
Muitas pessoas da igreja se afastam e morrem no mundo por causa do pecado plantado na igreja. Muita discórdia, muita briga, por nada dentro da igreja, levam famílias a deixarem o evangelho, por causa do pecado. Quantas pessoas em relacionamento arrumam um namorado, um outro esposo, uma outra esposa, e se afastam da graça de Deus, por causa de tão pouco, por causa de nada. Deus é santo, santifique-se cada vez mais, diz a palavra do Senhor. Este pecado de Acã demonstra o que acontece na igreja, como não tememos ao Senhor, não amamos ao Senhor o suficiente. Mas a Bíblia também nos diz, meus irmãos, que Noé tinha uma vida justa, um homem justo, no mundo injusto, no mundo mau. Este homem, ele era um homem bom, um homem justo que amava ao Senhor. Então veio uma grande destruição sobre aquela terra, sobre aquele mundo, e todos pereceram. Mas aquele homem justo, o Senhor amou e salvou ele por ser justo. Vale a pena ser justo, vale a pena ser santo, vale a pena ser separado. E ele e a família dele começaram um novo mundo. O Senhor amou a Noé, porque ele era justo, porque ele amava o Senhor de coração. As pessoas chamavam de louco, porque ele estava construindo a arca, mas ele amou o Senhor. Muitas das vezes somos chamados de louco, as pessoas não entendem a gente, criticam você, mas não se preocupem. Senhor, ele me disse, a minha graça te basta, a graça dele basta para você. E Noé então foi salvo, meus irmãos. Vale a pena ser crente, fiel ao Senhor. Do 18 ao 21 fala sobre o poderoso, sobre o glorioso, sobre o maravilhoso sangue salvador de Jesus. Estávamos perdidos, estávamos mortos, não tinha mais chance nenhuma, iríamos morrer como todos aqueles do tempo de Noé morreram, mas ele se entregou por nós. Ele falou, eu amo eles, Pai, eu amo eles. E ele se entregou, o Pai entregou, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, foi humilhado, cuspiram, bateram nele, deformaram o rosto dele, pisaram, chutaram, xingaram, debocharam, fizeram tudo. E quando ele estava morrendo, ele ergueu seus braços e falou, Pai, perdoa eles não sabem, são usados por Satanás. Irmãos, esta igreja precisa orar, precisa dobrar o joelho, precisa se converter de todos os seus maus caminhos. Então ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra, ele vai sarar a tua família, ele vai reconstituir aquilo que tu perdeu. Mas precisamos amar de todo o coração e lembrar que somos exclusivos dele, não podemos nos misturar com aquilo que não é dele. Mas João, na sua primeira carta, ele escreve uma coisa maravilhosa. No verso 7, no primeiro capítulo, ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E ele termina a parte B desse verso dizendo assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Está tudo apagado, irmãos, o preço já foi pago, você está liberto, você está salvo, foi pago o preço por você. Não abram mão disso, irmãos. Não abram mão da salvação, já está pago. É como você passasse na padaria ali para comprar o pão e já passou uma pessoa aqui, já a fornada toda mandaram levar para você, já está pago. E quase que você passa direto, se você não pergunta, tu perdi o pão, já está pronto, já está pago. A escritura está lavrada no seu nome, está passado para o seu nome, está escrito com caneta de ouro e com sangue de Cristo, que nada e ninguém pode apagar. Já ganharam a salvação, já foi comprado, você agora é do Senhor, é propriedade de Deus, ninguém pode entrar. Propriedade do Senhor Jesus é uma placa muito grande na tua casa, na tua vida. Quando Satanás vem, ele lê propriedade de Cristo, não se aproxima, no meu ungido ninguém toca. Precisamos honrar isso, isso tem muito valor. No verso 22 ao 25, ele fala sobre a regeneração e a obediência. Regeneração e obediência, fala sobre nascer de novo. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência e verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Não é o segundo mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Tão difícil, né, irmãos? Mas ele fala que agora que vocês purificaram suas vidas, vidas puras, vida de oração, você hoje pode estar triste, mas se dobra de joelho, se levanta na presença de Deus.
Irmão, não pode dormir sem orar, não pode acordar sem orar, não pode caminhar sem orar, porque esse céu se abre, vocês têm que estar com a lamparina cheia de azeite, porque se forem buscar o azeite depois, vamos ficar e não vamos morar com Deus. E só tem 2 caminhos, que a Bíblia fala, um é treva e o outro é luz. Escolham trilhar pelo caminho de Jesus, aleluia. Só tem 2 caminhos. Se as lamparinas estiverem apagadas, se não tiver azeite, se a tua vida não for cheia de unção, você não vai amar a Cristo de todo o teu coração, porque é difícil, porque o mundo cega as pessoas. Então não pode, não tem desculpa, não pode. Como não orar, irmãos? Como está indo para a guerra com as metralhadoras descarregadas? Como enfrentar o inimigo sem o escudo? Como vencer a guerra sem um general que faz as estratégias de guerra? Quem somos nós, míseros seres humanos, que vamos voltar ao pó, se não tiver Jesus com a gente? E ele fala assim, sobre regenerar e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala, vocês foram regenerados, não de uma mente perecível, não de uma semente perecível, que acaba. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Esta palavra não muda. Diz que tudo pode passar, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. E João continua na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, se vocês confessarem, se confessarmos os nossos pecados, de João, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Confessar, como confessar se tu não fala com ele? Vai confessar para quem se você está calado? Se a gente se cala e não conversa com ele através da palavra e da palavra escrita e da palavra falada com ele, o mundo vai encher a tua cabeça do que não presta. Mas quando você se regenera, é obediente, ouve a voz de Deus, tua mente é impregnada de Deus, e não tem lugar para Satanás se cirandar, porque o Espírito de Deus é mais forte e habita no teu coração. Ele habita dentro de você. Imagina a luz de Cristo no teu rosto. Eu tenho falado na igreja, olha para o rosto do teu irmão do lado e olha a imagem de Cristo no crente. Isso deixa o mundo louco, porque somos do Senhor, e nada e ninguém vai nos separar, se sua regeneração for genuína, verdadeira, e você for servo obediente ao Senhor. O Senhor ama o obediente, o Senhor ama o obediente, né? Ele fala assim, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, João amor, o apóstolo do amor, fala, se confessarmos os nossos pecados, irmãos, ele é fiel, ele é justo para perdoar. Então confessa para ele, fala com ele, não fala com o irmão do lado, não fala com o vizinho, não murmura, mas fala com ele, fala, Senhor, pequei de novo, errei de novo, falei ontem com o Senhor que não ia errar, errei de novo hoje, tem misericórdia de mim, e ele é fiel para te perdoar, porque você já foi comprado, você é dele, é filho amado, não pegou você da rua lá e todo, você é amado, você é a família de Deus, você é dele. Quem é o pai ou a mãe que o filho vem chorando, pedir uma ajuda, pedir perdão, que você não vai amar? Eu vejo meus filhos quando vêm falar comigo, como não perdoar eles, como não abraçar, não beijar os nossos filhos? O Senhor te ama de todo o teu coração. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, aleluia. O escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele diz, esforça-se, irmão, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforçam-se para viver em paz, ame mais, perdoa mais, não fica remoendo as coisas que as pessoas fazem de mal, porque o mundo é mau. Não pense que as pessoas serão boas para vocês. Talvez hoje eu sou uma bênção para muitas pessoas, mas amanhã posso aborrecer os irmãos, mas Cristo é o nosso maior amigo. E ele fala, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. E ele termina esse verso 14 dizendo assim, sem santidade ninguém verá o Senhor.
Olha o que ele escreve aqui: esforça-se para ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, vivemos a cada dia buscando a santidade, orando, clamando ao Senhor. Ele diz: santifique-se. Como se santificar, irmãos? Como se santificar num mundo tão mau? Lendo diariamente a palavra de Deus. De manhã, vamos fazer um exercício. Na hora de levantar pela manhã, leia a Bíblia. Se não consegue ler um capítulo porque nunca exercitou, leia uma parte da Bíblia. Comece do começo. Leia. Se não orou, procure orar, e quando tiver com dificuldade de orar e cansado, aí que você deve olhar, porque é uma guerra espiritual. Tenha momento com Deus, tenha momentos com Deus, isso é santificação. Tenha momentos, escolha um momento para falar com Deus. Vai tomar banho? Vai conversando. Vai lavar a louça? Vai conversando. Vai limpar o carro? Vai conversando. Pegou, parou no sinal? Vai conversando. Se pegue conversando com Deus, sem você perceber. Isso é comunhão com Deus. Teu amigo vai estar do teu lado, ninguém toca nele, porque ele é meu amigo. Ore mais, dê mais tempo ao Senhor, invista mais na comunhão com Deus, santifique-se. Se tem aquilo que não agrada ao Senhor, que você sabe, porque o Espírito Santo fala com a gente. Às vezes vai ver um filme que não agrada ao Senhor, que aquilo toque no teu coração, desliga, vai orar na hora, fala: Senhor, o que eu estou fazendo? Se pensou mal de alguém, se falou mal de alguém, se levantou alguma coisa falsa contra alguém, fala: Senhor, misericórdia. Isso, irmãos, é o caminho da santificação. Procure coisas boas, priorize o Evangelho, priorize, dê primazia, primeiro lugar, aquilo que é de Deus. Vai comer, agradece a Deus. Vai receber o pagamento, agradece a Deus. Vai pagar uma conta, agradece a Deus. Chegou lá, pagou tudo, não tem mais nada na conta, está difícil, agradece a Deus, porque Ele é fiel e te manteve até hoje. Seja fiel ao Senhor, santifique-se, alegre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Sabe por quê? Porque você é amado do Senhor, povo escolhido, adquirido, comprado com preço de sangue, propriedade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Senhor enche o seu coração com a palavra dele. Vivam Jesus no dia a dia de vocês, sejam amigos de Deus, sejam amigos, tenham comunhão com Ele, converse com Ele, abrace o Senhor, caminhe com Ele, ame ao Senhor de todo o teu coração. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé? Senhor, eu te agradeço muito, Senhor, nesta noite, porque eu queria ouvir do Senhor, receber do Senhor a tua palavra nesta noite, mas o Senhor me surpreendeu, falando tanto no meu coração. Muito obrigado, Senhor, por me fortalecer a minha fé, por reconhecer que Tu é o meu Deus, que contigo eu sou mais do que vencedor. Levante as mãos para cá, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, com a tua igreja amada, até o dia da tua vinda, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vão em paz, irmãos, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua igreja.